Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, antes da gente falar da nossa temática, dar continuidade à temática, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal do YouTube, no Educa Recife. Lá você vai encontrar uma playlist com todas as temáticas sobre educação inclusiva e poder comentar lá, deixar seu comentário, uma sugestão, o que é que você gostaria que a gente conversasse, qual uma temática que você gostaria de ver aqui no Educa Recife. Deixe lá sua sugestão que a gente vai ver e vai trabalhar, trazer a temática aqui para você, tá ok? Bom, dando continuidade à nossa temática sobre refletindo o papel do AEE, nós falamos no nosso último encontro sobre a sala de recursos multifuncionais, os professores do AEE, a matrícula do AEE, o cronograma de atendimento do professor e sobre o plano do AEE, o PEI. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre outros profissionais que trabalham junto ao professor da sala do atendimento educacional especializado do professor do AEE, que é o intérprete de Libras e o agente de apoio de desenvolvimento do estudante especial, o AADEE. Bom, o professor da sala de recursos, o professor do AEE, ele também é responsável em buscar outros profissionais para trabalhar junto às crianças com deficiência que precisem de um apoio. Então, no caso de um estudante surdo, numa sala regular, então o professor do AEE, ele identifica esse estudante e ele solicita, não é, a sua gestão, um profissional de intérprete para trabalhar naquela sala junto com aquele estudante surdo. Ele também pode solicitar a gestão escolar, um AADEE. Aqui em Recife nós chamamos de AADEE, mas em outros estados tem outro nome. Esse profissional, ele é responsável em acompanhar os estudantes com deficiência. Não são todos. Existe um critério para que esse estudante tenha direito a esse apoio, a esse acompanhante. Esse acompanhante, que não é um professor, ele vai acompanhar esse estudante em alguns momentos. Ele vai acompanhar na hora de uma alimentação, na hora de uma higiene pessoal, de um deslocamento. Então, é muito específico a solicitação desse profissional de apoio para estar junto com o estudante. Não é todo estudante com deficiência que necessita desse acompanhamento, mas é o profissional do AEE que vai conhecer, né, o estudante, conversar com a família, ver as realidades, né, ver a realidade do estudante, de cada estudante e solicitar um profissional se o estudante realmente tiver essa necessidade. Bom, a gente também vai falar sobre o trabalho colaborativo entre família, professor do AEE, professor da sala regular, todos eles trabalhando em prol do estudante. Então, esse estudante com deficiência, ele não precisa só do professor da sala, ele não precisa só do professor da sala de recurso e ele não precisa só da família. Todos têm que trabalhar colaborativamente em benefício desse estudante para que ele possa evoluir. O professor da sala de recurso, ele sozinho não vai conseguir os avanços necessários ou importantes com aquele estudante. Vai conseguir um avanço? Vai, mas não tanto quanto se todos eles se unissem. Assim também o professor da sala regular, ele sozinho também, a evolução desse estudante também vai ser muito pequena. E a família também. Então, o profissional do AEE, ele liga essas pessoas em prol desse estudante. Então, ele vai conversar com o professor da sala regular, colocar para esse professor o que esse estudante precisa, uma orientação, né? Dar uma orientação a esse professor de como trabalhar com ele em sala de aula. Também vai ter esse contato com a família e vai orientar a família em como ela pode contribuir na área pedagógica com esse estudante em casa,
certo? Então, esse é o papel do AE, formar esses elos, formar essas uniões em prol do estudante com deficiência. Bom, mais alguns exemplos, um exemplo sobre a área de atuação do AEE, ele vai contribuir na elaboração do PPP da escola, ele vai orientar os professores da sala regular, ele vai realizar encontros periódicos com a família e orientar os profissionais de apoio. Então, a gente já conversou um pouco sobre isso, não é? O profissional do AE, ele vai estar construindo junto com a gestão escolar, o PPP da escola, é importante que seja feito, é importante que todos da escola participem dessa criação desse projeto, não é? Desse plano, para que a escola seja uma escola inclusiva. Não é o professor do AE que vai ser inclusivo, não é a coordenação que vai ser inclusiva. A escola como um todo, ela precisa se organizar no plano para que toda ela seja inclusiva. O professor do AE tem esse papel, vai estar lá contribuindo. Ele também vai orientar, como a gente colocou, os estudantes, não é? Os professores da sala, com relação a como trabalhar com esse estudante. Ele vai realizar encontros periódicos com a família, a gente falou agora há pouco também, e orientar os profissionais de apoio, a gente também falou sobre isso. Bom, a gente vai agora para a prática. O que é que o professor do AEE pode trabalhar com os estudantes com deficiência intelectual dentro da sala de recurso multifuncional? A gente viu que o professor do AE, ele tem várias funções dentro da escola, todas elas para ligar as pessoas e construir uma escola inclusiva e uma escola que receba aquele estudante e que faça com que esse estudante permaneça. Então, ele garante a entrada e garante a permanência desse estudante com deficiente. Nós vimos a importância desse profissional na parte mais, vamos dizer assim, burocrática, na criação do plano, na realização de conversas com a família, conversas com os professores, mas e na prática, como é que esse professor do AE ele vai trabalhar com o estudante com deficiência intelectual? Eu trouxe aqui alguns exemplos de atividades que vocês podem trabalhar com crianças com deficiência intelectual, crianças com deficiência visual, crianças com deficiência auditiva. Enfim, uma mesma atividade a gente pode usar para mais diversas deficiências. Eu trouxe aqui, está aqui, um jogo do 8 erros. Ele é um tamanho maior, mais ampliado, e aí você vai poder trabalhar tanto para a criança com deficiência intelectual, para trabalhar a concentração dele, não é? Quanto maior o desenho, melhor. Nada muito complexo, difícil dele encontrar. Você pode trabalhar o jogo dos 7 erros com o estudante surdo, para ele também trabalhar a percepção dele. Com o estudante, um estudante com espectro autista, também para trabalhar a concentração dele. Então, o jogo dos 8 erros é simples e aqui você pode trabalhar com várias deficiências. Outra atividade também, trabalhando com as vogais, e aí eu trouxe aqui as vogais, mas poderia ser a consoante, e principalmente o nome, né? O nome que é o principal, que dá essa identidade para a pessoa. Então, aqui você pode trabalhar as vogais, pode trabalhar consoantes e, principalmente, trabalhar com o nome. E aqui você pode associar. Você pode associar com o sinal da letra, da vogal, se for um estudante surdo. Você pode colocar em alto relevo, as vogais em alto relevo, para a pessoa com deficiência visual, o cego, ou trabalhar até mesmo o braille, como é a representação das vogais em braille, para ele encaixar, para ele encontrar, para ele perceber. Também o deficiente, a criança com deficiência intelectual. Outra atividade também, e aí a gente pode fazer essa adaptação e usar em todas as atividades.
certo? Aqui a gente tem um velcro e a gente tem quantidades, então a gente pode trabalhar, eu vou mostrar logo essas duas, não é? Aqui atrás tem preso um saquinho, a gente pode produzir isso muito fácil, tanto a família quanto o professor da sala regular. E a gente pode aqui, ó, associar número e quantidade, número e número, trabalhar os números iguais, número e o sinal, no caso do estudante surdo, número e a representação em braille, em alto relevo, para o estudante cego. Então, a gente pode trabalhar de diversas maneiras. Para a criança com deficiência intelectual também, essa atenção, o contar, os números. Também trouxe aqui a mesma proposta, vou botar os dois iguais. E aqui, ó, para trabalhar coordenação motora, vocês conseguem ver, então o gatinho e aqui o traçado, onde a criança vai trabalhar a coordenação, a orientação, a calma, não é? A atenção, o foco. Então, isso aqui ele pode trabalhar. Se a gente colocar um barbante, a criança com deficiência visual, ela também vai fazer esse movimento. Do mesmo jeito, aqui, trabalhando coordenação motora. Outra atividade também são os legos. Esse lego é bem grande, ótimo, né? Não são pequenos. E aqui você pode trabalhar de diversas maneiras. Você pode trabalhar a criatividade, ele construir o que ele quiser. Aqui você trabalha as cores, coordenação motora com encaixe. Então, ele pode selecionar as cores, o que é da mesma cor. Pode fazer alguma, usando a criatividade. Então, vai trabalhar a atenção, o foco, a criatividade, a coordenação motora. Então, o Lego é um material muito bom para trabalhar com as crianças com deficiência, certo? Bom, a gente mostrou hoje algumas atividades práticas que você, professor do AEE, ou não, pode utilizar, né? Eu trouxe aqui como o professor do AEE trabalha na prática, na sua sala. Você pode aproveitar algumas dessas dicas, criar outras atividades baseadas nessas que eu mostrei. Use também a sua criatividade. Deixe uma sugestão lá no nosso canal do YouTube sobre o que você conseguiu produzir, o que você criou a partir daqui. Eu agradeço nosso encontro, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no nosso próximo encontro.